Olá pessoal, tudo bem? Estou divulgando hoje a nossa aula 2 de fenômenos ondulatórios, já que na primeira aula nós tratamos apenas de reflexão e refração, dois dos fenômenos que nós estudaremos aqui. Hoje eu tratarei dos outros fenômenos ondulatórios, dentro do processo também de termos gerais, tá bom? Nós iremos montar uma aula só de aplicações, tanto dos dois fenômenos iniciais trabalhados na aula anterior, quanto os que nós trabalharemos hoje aqui. Então, para iniciarmos aqui a nossa aula de hoje, nós vamos começar trabalhando com o conceito de difração. O conceito da difração ele pode ser definido como a capacidade das ondas em contornar obstáculos. Quando uma onda, então, por exemplo, choca-se com um obstáculo que possui uma abertura com dimensões comparáveis ao seu comprimento de onda, as partes da onda que passam pelo espaço aberto alargam-se e atingem as regiões opostas ao obstáculo. Aqui nós temos a complementação, né? Então na imagem abaixo, depois que as ondas passam pela fenda, elas tornam-se circulares, assim conseguem atingir toda a região posterior ao obstáculo. Então aqui nós temos uma exemplificação do fenômeno da difração, né? As ondas chegam aqui de maneira reta. Ao passar aqui por essa fenda, desde que tenha proporcionalidade em relação ao seu comprimento de onda, essa fenda que ela torna-se uma nova fonte de ondas, né, dela passa a atingir a outra área de maneira circular, ou seja, possibilitando que toda essa outra área seja atingida. Contornou o obstáculo, então nesse fenômeno aqui de contornar o obstáculo, nós chamamos de difração. Aqui, para quem tem interesse, essa figura é encontrada nessa página aqui, tá bom? Então, falando assim de maneira mais direta, a difração é a propriedade da onda contornar obstáculo. Aqui nós temos essa figura com essa animação, onde que você verifica que no caso anterior aqui você consegue ter toda a área posterior ao obstáculo sendo atingida com a onda modificando seu formato de uma onda reta para uma onda circular. Esse fenômeno aqui é chamado de difração, desde que as condições de abertura da fenda, no caso ali, seja proporcional ao comprimento de onda da onda, tá bom? Daí nós temos aqui outras situações, que nem aqui nós temos um obstáculo, um muro, mas mesmo assim o estouro da explosão é percebido pelo observador que está do outro lado. Ele não visualiza o clarão da explosão, mas ele escuta. Então esse processo aqui é que o som gerado pela explosão contornou esse obstáculo aqui, possibilitando que o observador o ouvisse, entendeu? Então nesse caso aqui nós temos um processo de difração com ondas sonoras, que são mais fáceis de você perceber do dia a dia. Aqui você também tem com ondas eletromagnéticas, né? Então você tem que ter todo um aparato experimental e elementos sensíveis para essa captação. Então, certo que a difração ela não faz distinção se é onda mecânica ou onda eletromagnética, vai ocorrer nos dois. Só que é mais facilmente percebido nas ondas mecânicas, tá bom? Daí nós temos aqui a difração e tipo de ondas, complementando o que eu falei. O fenômeno da difração ocorre com todos os tipos de ondas, olha só que legal. Com as ondas sonoras, por exemplo, pode-se perceber a ocorrência desse fenômeno quando duas pessoas mantêm a conversação mesmo quando há um obstáculo interposto entre elas, como o muro. Daí nós temos aqui complementando, ao depararem-se com um obstáculo, as ondas podem contorná-lo. Tudo bem? Então nós temos aqui essa situação, nós temos aqui essa região aqui que tem esse muro, mas porém tem essa pequena fenda. Mesmo assim, a onda ao chegar aqui, ela consegue contornar esse obstáculo através dessa fenda aqui, atingindo toda a região após o obstáculo. Então, é um processo chamado de difração, capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Tudo bem? Agora nós vamos entrar no segundo fenômeno ondulatório de hoje, né? O quarto das duas aulas, né? Que é a interferência de ondas. As interferências de ondas consistem na superposição de duas ondas no espaço ou na mesma posição, vamos dizer assim. Esse fenômeno pode ser classificado de duas formas: interferência construtiva e interferência destrutiva. A interferência construtiva é quando você tem a superposição no mesmo espaço de duas ondas com efeitos iguais. Que nem aqui, você tem um pulso crista deslocando-se para a direita e um pulso crista
deslocando-se para a esquerda. Em algum momento eles vão se encontrar, ou seja, eles vão sofrer uma superposição. Então, nesse caso, aqui, né, durante esse encontro dos dois, como os dois têm efeitos iguais, eles somarão esses efeitos. Daí você vai ter um único pulso de amplitude maior. Só que eles somarão a altura, não a largura. Tá bom? Daí nós teremos aqui uma interferência construtiva. Depois, cada pulso seguirá o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas no momento da superposição, você terá que somar as amplitudes, tanto do pulso A1 quanto do pulso A2. Se fosse dois vales, também somaria? Sim. Tudo bem? E agora se fosse um vale e uma crista? Não, daí você subtrairia, porque a interferência ela seria destrutiva. Daí você tem um pulso vale, um pulso crista, eles fornecem na superposição das ondas efeitos contrários. Quando eles oferecem efeitos contrários, daí você tem que subtrair, daí você tem uma interferência destrutiva. No ouvido, se fosse som, aqui você perceberia um som de volume maior. Aqui você perceberia um som de volume menor, por isso a interferência destrutiva. Num processo raiz, né, você juntando dois montes de terra, você obteria um monte de terra maior, interferência construtiva, só que depois aqui criaria um obstáculo que cada pulso após a interferência segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Aqui você juntaria um monte de terra com buraco, você teria um monte de terra menor, mas também de fazer uma ressalva que após essa interferência cada pulso segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá bom? Daí nós temos aqui, ó, interferências em bolhas, interferências aqui, ó, com duas fontes de ondas, né, dessas franjas escuras indicam interferências destrutivas e as claras interferências construtivas. Aqui você tem a junção de dois fenômenos já trabalhados anteriormente. O contorno deste obstáculo aqui, que é a interferência de fração. Aqui você tem o contorno desse segundo obstáculo. Agora aqui se você tinha uma única fenda, aqui você tem duas fendas que se tornam duas novas fontes de ondas. Daí você vai ter nessa região aqui as interferências, tanto construtivas quanto destrutivas, tá bom? Daí a polarização. A polarização pode ser entendida como um processo de filtrar ondas, no qual elas são selecionadas de acordo com a sua direção de vibração, após passarem por um material que serve de filtro, denominado polarizador. Isso aqui é muito comum no cinema 3D, nos óculos de sol, nas câmeras com lente polarizada, tanto de filmar quanto de fotografar, tá bom? Esse é um fenômeno exclusivo de ondas transversais, tipo de ondas que possui a propagação perpendicular à vibração. As ondas longitudinais, que possuem direção de propagação paralela à direção de vibração, não podem ser polarizadas, tá bom? O som, por exemplo, é um tipo de onda longitudinal e por isso não pode ser polarizado. A luz, por ser uma onda eletromagnética transversal, ela pode ser polarizada. Então aqui nós temos uma figurinha que retrata isso, né? Você tem aqui duas lentes que permitem a polarização. Essa primeira aqui, ela tem fissuras ou fendas verticais, né? Melhor dizendo. E essa daqui também. Então, quando a onda passar por essa primeira lente, ela vai passar a vibrar numa única direção. Essa direção é a vertical. Como a primeira lente, polarizou a onda para ela vibrar numa única direção, a segunda teria o mesmo efeito. Então ela passa pela segunda sem sofrer alteração na sua vibração. A não ser que você inverta, né? Essa aqui tem fendas verticais, essa daqui tem fendas horizontais. Essa aqui polariza a onda e essa aqui servirá como filtro. Daí não passa nada aqui, já que ela está, nesse caso aqui, filtrando a luz da primeira, tá bom? Daí nós temos aqui, ó, essa situação. Você tem aqui um polarizador que permite a onda ser polarizada e passar por ela na direção vertical. Lembrando que a luz chega aqui vibrando em todas as direções. Ao passar por ela, ela passa a vibrar em apenas uma direção, nesse caso aqui na vertical. O segundo polarizador aqui servirá como filtro, já que permite-se passar por ele só vibração horizontal. Como a onda já chega vibrando na vertical, ele servirá como filtro, ou seja, nós não teremos incidência de luz aqui. Tá bom? Aqui nós temos essa exemplificação, tá vendo, em 3D, uma das aplicações no seu dia a dia
que é o óculos de sol. E fazendo uma ressalva novamente, ó, somente as ondas transversais podem ser polarizadas, tá bom? A ressonância é nosso último fenômeno ondulatório de hoje. A ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre o sistema com frequência igual ou muito próximo da frequência fundamental desse sistema. Ou seja, todo sistema tem uma frequência de vibração, né? A ressonância, então, ocasiona um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquela ocasionada por outras frequências. Um exemplo simples que podemos dar é o da ressonância de sistemas mecânicos. Para colocarmos, por exemplo, um balanço em repouso para oscilar, é interessante que apliquemos uma força sobre ele periodicamente, sempre que ele se encontrar em seu ponto mais alto. Fazendo isso, o sistema passará a oscilar em amplitudes cada vez maiores. Entretanto, se a força for aplicada com uma frequência diferente, não teremos a eficiência em fornecer energia a esse balanço. Tudo bem? Daí você não terá o fenômeno da ressonância. Você tem aqui alguns tipos de ressonância. Existem diversos tipos de ressonância no nosso cotidiano: mecânica, sonora, elétrica, magnética, óptica. E nós vamos conferir alguns exemplos aqui. Ressonância mecânica: aplicação de forças em um balanço oscilatório, que é aquele que a criança fica brincando em parquinhos de diversões, fazendo o oscilar com amplitudes cada vez maiores. Ressonância sonora: produção de harmônicos por instrumentos musicais. Daí, na próxima aula, eu vou trazer aplicações com diapasão, a ponte de Tacoma, entre outros aí, para você aplicar essas questões das ressonâncias nos diversos tipos que eu estou apresentando aqui, tá bom? A ressonância magnética, esse tipo de ressonância surge quando se aplica um campo magnético estático e de alta intensidade aos núcleos atômicos. Em seguida, ó, o campo magnético oscilatório faz com que os campos magnéticos dos prótons entrem em ressonância, emitindo uma radiação capaz de produzir imagens nítidas de diferentes tipos de tecidos, que é o que nós fazemos para diagnosticar algumas anomalias no corpo humano, tá bom? A ressonância óptica surge em cavidades refletoras e podem ser utilizadas para aumentar a amplitude da luz, produzindo feixes luminosos com alta intensidade, como o laser, por exemplo. Aí. Daí nós temos aqui algumas aplicações. Ó. Para que duas taças idênticas entrem em ressonância, basta produzirmos uma vibração em uma delas, a qual será transmitida pelo ar para a taça vizinha. Como essas taças aqui elas estão nas mesmas condições de vibração, né? Essa aqui pode vibrar com determinada frequência e essa daqui também pode vibrar com essa frequência, só que nesse caso aqui, esse aqui seria o elemento excitador, esse aqui a fonte excitada. Como elas estão aptas a vibrarem com a mesma frequência, vamos supor 200 Hz, daqui 200 Hz, quando você vibra essa daqui com 200 Hz, essa do lado aqui também passa a vibrar com a mesma frequência por esse fenômeno chamado de ressonância. Então, isso aqui é o que fez essa ponte de Tacoma, que hoje já é reestruturada, ser ruída ou sofrer fissura na sua estrutura, ser deteriorada até cair na década de 40. Daí nós mostraremos na próxima aula como que esses fenômenos ocorrem. Aqui você tem que saber que o fenômeno da ocorrência da ressonância ocorre quando o sistema recebe a excitação de uma fonte externa que está vibrando com frequência igual ou próxima da que ele está vibrando naturalmente. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenham compreendido os outros fenômenos ondulatórios. Nós voltaremos na aula 3 com as aplicações. Valeu!